Oi, povinho. Suave? Eu me chamo Hack e hoje, a pedido de uma pessoa, eu vou trazer um vídeo falando dos infames jogos da Puppet Combo. Mano, esses caras estão estourando ultimamente, e não é à toa. Os jogos têm aquela pegada única, meio PS1, tudo propositalmente estranho, desconfortável, e funciona muito bem. E sim, eu sei, eu tava prometendo vídeo em formato de iceberg já faz tempo, só que meu editor simplesmente bugou e não colaborou muito comigo. Mas agora foi, saiu. Mas enfim, sem ficar enrolando muito, bora direto pro vídeo. Power Drill Massacre. Esse aqui conta a história de uma mulher chamada Megan, que tá com o namorado dela, o Jeff. Durante um passeio, eles acabam sofrendo um acidente e o Jeff perde o movimento das pernas. Então, ela precisa ir atrás de ajuda sozinha. No caminho, ela encontra uma fábrica e decide entrar para procurar ajuda. Só que é aí que tudo começa a ficar estranho, porque tem alguém lá dentro e essa pessoa começa a perseguir ela com uma furadeira. E mano, além dos gráficos estilo PS1, que já são esquisitos por si só, o som do jogo também deixa tudo muito mais perturbador. E basicamente no jogo, a gente tem que ir explorando e procurando itens para tentar escapar. E o jogo tem dois finais. Um, em que a gente foge por um corredor enquanto o bicho vem atrás. E o outro é se você ignorar as chaves e entrar num labirinto junto com o assassino. Aí, conforme você anda, ele te pega e te prende numa gaiola, te torturando. Feed Me Billy já é mais bizarro ainda, porque nesse aqui, a gente joga como o próprio assassino. O objetivo basicamente é sair matando pessoas para alimentar um buraco faminto que fica embaixo da casa dele. Sim, é literalmente isso. E quando você termina de alimentar o buraco, uma cabra simplesmente sai de lá e fala "all done", que significa tudo pronto. Mano, é muito estranho, mas é aquele tipo de estranho que só a Puppet Combo consegue fazer. Ah, e uma curiosidade. Sabiam que o Billy foi um dos personagens que me inspiraram a fazer o meu? E também é um dos meus jogos favoritos da Puppet Combo. Enfim, vamos voltar. Murder House. Esse jogo aqui já começa meio estranho. Logo no início, a gente vê um garotinho tirando uma foto com um personagem que parece um coelho rosa. Do nada o jogo corta e a gente tá numa cabine de fotos. Aí a gente passa a controlar um garoto que foi esquecido dentro de um shopping. E aí começa o desespero, porque a gente tenta sair, procurar alguma saída. Só que do nada a gente dá de cara com o mesmo coelho, só que agora ele tá segurando uma foice. Conforme a gente foge desse coelho assassino, precisa resolver uns puzzles para ir avançando. Em um momento, a gente até encontra um zelador e tenta avisar o que tá acontecendo. Mas ele simplesmente ignora e nunca mais aparece. O tempo passa, o coelho volta, e isso tudo é só o começo do jogo. Depois disso, o jogo muda. A gente passa a controlar uma mulher que tá com um grupo de jornalistas, e eles estão fazendo uma matéria sobre esse antigo coelho assassino. E adivinha? Eles vão justamente na casa dele. Só que aí dá ruim. Um dos caras da equipe some, e depois disso, eles recebem uma carta dizendo que estão numa caça aos ovos. E o objetivo vira encontrar todos os ovos enquanto o coelho fica perseguindo a gente. Quando a gente junta tudo, descobre que o coelho na verdade é o cara da equipe que tinha sumido. E bem na hora que ele vai matar a gente, as vítimas dele simplesmente voltam e acabam matando ele. Night Shift. Nesse jogo, a gente controla uma mulher que começa o turno da noite em um supermercado. Logo no início, o cara do turno da manhã já solta um aviso meio estranho. O banheiro tá trancado. Guarda isso. E aí o jogo segue normal. Você fica organizando a loja, atendendo alguns clientes. Coisa tranquila. Só que, conforme o tempo vai passando, uma van começa a passar várias vezes na frente do mercado. Até que uma hora o dono dela entra e ele manda aquela pergunta clássica: se você tá sozinho. Depois disso, ele pega uma cerveja e vai embora, como se não fosse nada. O tempo passa. E aí você percebe uma coisa: o banheiro, que estava trancado, agora está aberto. E quando você vai lá verificar, é aí que acontece isso. Num massacre, nesse jogo aqui, a gente recebe uma carta dizendo que a nossa filha tá doente. Então, a gente precisa ir até lá resolver isso.
Só que no meio do caminho a estrada tá bloqueada, então o protagonista é obrigado a ir a pé. E quando chega lá, já começa a dar ruim, porque tem uma freira completamente maluca que começa a perseguir a gente. E esse jogo ficou bem famoso, principalmente porque a freira escuta o som do jogador, então qualquer vacilo já era. E o mais bizarro, o jogo tem 5 finais. No primeiro, a protagonista simplesmente se enterra viva. No segundo, ela fica presa num túnel e um ser pequeno, tipo uma luz, aparece e mata ela. No terceiro, a gente consegue queimar a freira viva. No quarto, a gente fica preso numa sala e a freira joga ácido na gente. E no quinto, a gente fica preso em arames farpados e a freira vem e mata a gente. Mano, é só final ruim nesse jogo. Babysitter. Nesse jogo aqui, a gente controla uma babá chamada Sarah, que foi chamada para cuidar do Billy. No começo parece tudo normal, só que conforme o tempo vai passando, começa a ficar estranho, porque um psicopata que fugiu começa a atormentar a protagonista. E aí vem o pior. Depois de um tempo, a gente descobre que tá trancado dentro da casa, junto com o assassino. A partir daí, o objetivo vira basicamente sobreviver e tentar fugir. E sim, esse jogo também tem vários finais, então depende muito do que você faz durante a gameplay. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Eu até falaria mais sobre, mas a Puppet Combo tem muito jogo. Eu ia fazer isso em formato de iceberg, só que percebi que o vídeo ia passar fácil dos 40 minutos. E meu celular não ia tancar. Então eu vou trazer por partes. E, sério, a gente não explorou nem 1% da Puppet Combo ainda. Deixa aí nos comentários sugestões pro canal. Meu nome é Haki e tchau.